Namastê. Tudo bem, pessoal? Vocês viram aí, né? Vocês leram a nota que eu adiei o vídeo do Rei Leão, mas foi por uma boa causa. Adiei o vídeo do Rei Leão para começar a introduzir o assunto sobre esta figura aqui, Prometeia, de Alan Moore. Conseguiram ver? Certo? Prometeia. Isso aqui é um encadernado, edição definitiva. É o volume 2. Eu ganhei. Eu mereço, né? Eu ganhei o volume 2. E vou falar um pouco sobre o conteúdo de Prometeia, personagem da DC Comics, criado pelo Alan Moore, de quem eu já falei várias vezes, né, em vários contextos. Antes de mais nada, vocês lembram que eu disse que os Invisíveis eram um grimório, né? E Prometeia também é. De certa forma, tanto Prometeia como os Invisíveis têm uma temática parecida. Embora a gente pode olhar os dois dentro da árvore da vida. Os Invisíveis é uma história sobre um Mashiach. Uma história sobre como o Mashiach vai salvar a humanidade, e isso passa pelo fim do mundo. Prometeia é também um conto messiânico, mas sobre a deusa encarnada. Poderíamos chamar Maria Madalena, né? Sobre a torre divina. Então, como você talvez não saiba nada de Prometeia, a história é a seguinte. Prometeia é uma deusa, uma divindade, que está sendo pesquisada por uma personagem, essa moça da capa de blusa rosa, que eu mostrei para vocês, que há várias incidências na história dessa personagem Prometeia. A Prometeia está sendo perseguida por um grupo, uma seita cristã chamada O Templo. Eles querem destruir a Prometeia. A Prometeia é uma deusa, mas ela é a encarnação da imaginação. Você que tem nos acompanhado e que já viu o trabalho do Alan Moore sabe que tanto ele como nós destacamos a imaginação como a fonte da magia. O Rebbe Nachman de Breslav, nosso patrono de abençoada memória, ele disse isso também. O homem é feito de Adamá, que tem uma semelhança com a palavra Medamé, que significa imaginação. Então a substância do homem é a imaginação. O homem imagina seus deuses e é imaginado por eles, né? Não há quem veio primeiro, o ovo ou a galinha nesse caso, né? Há uma conexão de criação, de vivificação infinita. Então Prometeia é a essência disso. Ela é a síntese dessa imaginação criativa, que é canalizada para pessoas, principalmente mulheres, quando estas têm atos criativos. Por exemplo, se fazem uma pintura ou escrevem uma poesia. A primeira fase de Prometeia, as primeiras edições, é quase uma história de super-heróis como outras. E aos poucos o Alan Moore foi introduzindo elementos fantásticos e místicos e descaradamente cabalísticos e espirituais. Para você, por exemplo, né, você ter uma ideia, o primeiro número aqui é o 17, você tem a imagem da árvore da vida aqui, né? O que está acontecendo aqui? A atual encarnação da Prometeia, Sofia, e uma antiga encarnação da Prometeia, Bárbara, elas morrem e vão em busca do marido da Bárbara, chamado Steve, que escalou a árvore da vida. Morreu e está escalando a árvore da vida. E aí elas também começam a subir a árvore da vida cabalística e vão passando pelas Sefirot e desvendando a Sefirot. Quer dizer, a Prometeia é um livro de iniciação. Assim como os Invisíveis é um livro de iniciação para o caminho do Mashiach, Prometeia é um livro de iniciação para o caminho da deusa, para o caminho da Shekinah. Eu costumo dizer, esse livro está vivo, né? Ele está cheio de luz. O próprio Alan Moore, não vai dar para eu abrir, porque vocês não vão conseguir ver, mas isso aqui vem bem encadernado, é um pôster, né? Posso até abrir, mas vocês não vão conseguir discernir as imagens, né? Que é um pôster, né? Tem o rosto da Prometeia aqui, certo? Eu não sei se vocês conseguem ver. Tem uma série de informações aqui e tem um dado ponto em que ele diz que Prometeia é pura luz. Vocês lembram daquele vídeo que eu fiz sobre Kabbalah recentemente, Kabbalah Pop? Eu expliquei para vocês que as mitzvot, os mandamentos de Deus,
não são para serem cumpridos como eles estão escritos na Bíblia. Dentro dos mandamentos de Deus está a luz divina, dentro da casca do mandamento, como ensina o Zohar. E o Zohar também ensina que os mundos que nos cercam, os mundos, como o mundo que está aqui, emanando luz através deste grimório, que é o livro da Prometeia, esses mundos foram criados quando cabalistas e sábios justamente extraíram a luz das mitzvot. E é em contato com esta pura luz que nós chegamos aos mundos superiores. Este livro, eu usei o livro em aula. Eu dei uma aula, não sobre o livro, e depois eu usei o livro em aula e houve reações místicas e de êxtase espiritual fantásticas. Então o livro tem uma função realmente de um grimório e, como eu disse, de um grimório que está vivo, de um grimório gráfico, de imagens como ícones, né? Lembra que eu falei dos ícones da Igreja Ortodoxa, com um poder extraordinário. Bom, no primeiro volume, elas caminham pelas sefirot inferiores e aqui elas chegam a Tiferet. Elas percebem toda a harmonia de Tiferet toda dourada, né? Está aqui caminhando as duas encarnações da Prometeia, Bárbara e Sofia. A Bárbara encontra uma versão adolescente dela, que é justamente o anjo guardião dela, e elas começam a caminhar e o anjo começa a explicar para elas. Encontram uma imagem de Apolo. Depois elas se deparam com uma imagem, isso aqui vai ser meio difícil de ver, de vários deuses. Então, da direita para a esquerda você tem Baldur, Atis, Dionísio e Osíris, na ponta esquerda, que são deuses de Tiferet, porque são deuses do renascimento, do ciclo. E elas começam a comentar sobre essas coisas, então elas se deparam com essa imagem que eu postei anunciando esse vídeo, que é essa imagem magnífica de Jesus Cristo crucificado. Você encontra inclusive a Sefirot atrás. Olha o comentário delas sobre Jesus. Vejam, a crucificação não era apenas tipo executar alguém, é o adolescente que é o anjo falando. Era algo que você faria a um cão. Está em português, né? Mas se eu estivesse lendo em inglês, dog. O livro da lei fala disso, né? Pode Deus viver num cão? God e dog são palavras invertidas. Quer dizer, a crucificação não é algo que você faria a Deus, é algo que você faria a um cão. Ela poderia usar qualquer palavra. Ela escolhe cão porque ela está falando justamente disso. Da inversão divina, do Deus que se inverte. Aí a Prometeia Bárbara tampa os olhos, né? E aí ela fala, era degradante, era humilhante e fizeram isso a ele. A ele, vocês entenderam? Aí a Prometeia Sofia, eu entendo. Ao lado de ladrões, ó Deus, eu entendo. Continua o anjo. Nosso ponto mais alto, o melhor em nós, o ouro, e está pregado, estrebuchando na cruz. Somos nós lá em cima. Mas mesmo aqui embaixo, no ponto mais cool, tipo Auschwitz, porque os humanos são do que os humanos são e podem fazer, nosso ponto mais alto ainda está aqui conosco. A luz, lembrem-se disso, sempre, a luz lá no fundo. Isso aqui, compreender isso aqui, e Jesus é o último Deus que elas encontram antes de entrarem na rota 22, no caminho que vai levá-las para a Sefirá seguinte. Compreender isso aqui é o que é em termos cristãos chamado de salvação. Quando Jesus no alto da cruz disse, meu Deus, por que me desamparaste? Aquele desamparo divino é o desamparo do ser humano. A encarnação de Jesus Cristo é Deus se abdicando de tudo para tornar-se o reverso daquilo que ele é. E é por isso que Jesus precisava ser crucificado, porque a crucificação de Jesus é o Deus indo ao limite final daquilo que é ser humano. E quando ele é crucificado, a partir dali inicia-se um trajeto de retorno para o divino. Quando elas estão caminhando para sair, né? Aí surge a questão interessante. Veja que esta percepção é necessária para que eu avance além de Tiferet. Ver Cristo, entender o mistério da crucificação é necessário para ir adiante. Ela diz, a Prometeia Bárbara, Deus, você vê todas aquelas imagens e os ícones, mas pensar que ele existiu de verdade? O anjo responde, não, isso não é importante, se ele existiu ou não.
O que importa é que ele existe, o que ele representa, o símbolo. Isso é verdade, isso é real, está acontecendo agora. Basta você recordar aí Christus Totus, qual Jesus, né? Tantos vídeos que eu gravei falando sobre isso. Não importa se Jesus existiu há 2000 anos atrás. Essa é uma discussão vazia, que os ateus costumam pegar os cristãos pelo rabo, fazendo dessa questão uma questão importante, para constrangê-los. O importa é que ele existe. Importa que quando a gente fala em crucificação, a gente não está falando de um evento de 2000 anos, a gente está falando de um evento que precisa ser compreendido, experienciado agora. Aí elas vão adiante, né? Passam para Geburá. Geburá tem imagens de fogo, né? E as duas Prometeias começam a discutir em Geburá, são influenciadas pela ira, pelo fogo, e elas caem nas clifas de Geburá. E aí, ali presas nas clifas de Geburá, elas encontram Asmodeu, que é o demônio associado às clifas de Geburá, e aqui você tem a melhor explicação sobre o que são clifas que você pode encontrar. Elas perguntam para Asmodeu, o que são as clifas? E aí ele diz, assim como os deuses, ou os anjos, ou os humanos, por falar nisso, demônios têm muitas identidades, somos uma legião. Os clípodes, aqui está escrito clípodes, né? São geralmente compreendidos como infernos, apesar do termo significar casca ou carapaça. É o que sobra uma vez que a energia sagrada das coisas se foi. A energia sagrada é o significado. Quando o significado das coisas se vai, essa coisa se torna uma casca. Para explicar, beleza sem significado torna-se orgulho vazio. Julgamento severo sem juízo torna-se fúria vazia. Torna-se uma casca, uma carapaça, um clifote, torna-se eu. Quer dizer, quem me acompanhava na época do tempo de Sofia me ouviu falar muitas vezes, demônios não existem, o inferno não existe. Como que o inferno existe? Agora você fala de demônio, de exorcismo? Sim, falo de exorcismo de demônios e digo que eles não existem. Por que não existem? Porque são cascas vazias. É aquilo que fica quando o significado vai embora. É aquilo que existe quando a luz é tirada. Isso são demônios. Não tem ser, não tem verdade ali. E o nosso apego, o nosso aprisionamento naquelas cascas é que as mantém vivas. Por isso, voltando a Jesus lá em Tiferet, quando Jesus é crucificado no Novo Testamento, ele diz em João 12:31, agora o príncipe desse mundo será expulso. Na crucificação, a crucificação era um exorcismo. O governante, o senhor das cascas e das clifotes, seria expulso. E as cascas seriam destruídas. Elas finalmente vencem o Asmodeu, elas passam pelo teste, então elas passam por Resed. Eu estou acelerando, tá, gente? Eu vou falar mais no futuro, não dá para falar tudo agora, né? Resed tem toda uma imagem azulada. Obviamente, quem sabe, conhece um pouco sobre Kabbalah, principalmente Kabbalah hermética, depois de Tiferet, não há caminho para Pordaat. Então elas se veem diante do abismo. Não tem caminho. E elas despencam no abismo. O mais interessante é que no abismo elas vão encontrar uma figurinha aí que os caotes batem várias para ele. Eles encontram Alcyon Munsper, indiretamente o pai da magia do caos, né? Elas estão caminhando por Daat e elas encontram um buraco de onde saem demônios luminosos, criaturas demoníacas, né? E aí elas encontram uma torre torta, retorcida, uma torre negra, certo? E na porta dessa torre está o Alcyon Munsper. E elas perguntam o que é aquilo, né? E a Bárbara, que foi uma precursora da atual Prometeia, a Sofia, a Bárbara deu uns pega no Alcyon. Eles ficaram, né? E aí ela fica toda empolgadinha que vê ele lá, e você tá lindo e tal. E elas perguntam o que é aquilo. E aí ele fala, não estamos na não existência, nem estamos naquela existência que é Deus, nem naquela que não é Deus. Esta é a torre dos adeptos, os irmãos negros, e estamos em Daat. Nenhuma luz é emitida aqui.
quer dizer, aquela torre retorcida, a torre negra, é Da'at. O que significa Da'at? Significa aqueles que caem no abismo, mas ao invés de serem depurados no abismo, eles criam fortalezas egóicas e se transformam nas forças das trevas que trazem ilusão para o mundo. Já falei um pouco sobre isso, no futuro falarei mais. Elas perguntam, né, como pode se Da'at significa conhecimento ser aquele caos? E aí ele diz, interessante que ele está aqui, né? Da'at no grande início era uma sefirá tão real quanto qualquer outra. Caminhos levavam até ela e partiam dela, ambos, o pedinte e a fonte. Então a árvore tornou-se una. Deus não mais estava separado do universo de Deus. Agora vem a queda, agora vem o cataclismo. As energias luminosas de Deus descendentes sobrecarregando as estruturas da existência. As esferas mais baixas foram separadas das superiores divinas da árvore. Quer dizer, as esferas superiores, Keter, Hokmah e Binah, foram separadas das de baixo porque a unidade delas, que era Da'at, foi quebrada e a partir daí Da'at passou a ser um abismo. Depois elas encontram Aleister Crowley comendo o Victor, fodendo o Victor Newburgh, que é o que estava acontecendo. Não sei se você sabe, mas o Liber 418 saiu assim. Eles estavam andando pelo deserto, eles trepavam, invocavam aos deuses deles. Elas encontram os dois. Na hora em que o Crowley vai conjurar Coronzon, o Crowley senta no triângulo da invocação e Coronzon possui Crowley. Não vou mostrar essa imagem, porque nós estamos... mas e eu vou ter em casa? Não, mas em casa você vai ter uma unidade e por imagem eu vou interagir com pessoas que não têm afinidade conosco, às vezes afinidade espiritual. Essa imagem até pode prejudicá-las, como o próprio Alan Moore, enquanto estava escrevendo, avisou o desenhista que tomasse cuidado, mas Coronzon aparece e destroça as duas. E ao destroçá-las, elas chegam a Binah, e é em Binah que a gente vai fechar aqui com a última coisa que quero mostrar para vocês. Elas vão caminhando por Binah, encontram John Dee, que decodificou a magia enoquiana, e John Dee as leva ao encontro de Babylon, a mulher escarlate, né? E Babylon começa a falar com elas ficam aterrorizadas, caem, tampam os olhos, né? E tampam os ouvidos. Babylon começa a descrever-se. Mas enquanto ela vai se descrevendo, a luz vermelha que ela está emanando vai mudando de tom. E ela então aparece como Maria, Nossa Senhora. Isso aqui deve arrepiar a boca de Telemita. Até o céu da boca de Telemita deve arrepiar. Porque para Telemitas, Nossa Senhora é a mãe dos demônios. Mas para nós, e para você que me acompanha, você sabe que não. Eu já falei, você pega o livro do Apocalipse, e a mulher vestida com o sol, no capítulo 12, quando ela vai para o deserto, e o deserto é Da'at, né? Quando ela vai para o deserto, é dito que ela tem que ir para o deserto e ser alimentada, por um período. No capítulo 17, João é levado para o deserto. E aí ele vê a mulher vestida com o sol? Não, ele vê a prostituta da Babilônia embriagada no sangue dos santos. Quer dizer, a Babilônia é um aspecto da mulher vestida com o sol. E aí eu escrevi um texto uma vez, que teve um monte de gente, principalmente mulheres, que me xingaram pra caramba, porque eu falei da destruição da Babilônia. E quando eu estava anunciando a conjunção astral 2017, eu falei da destruição de Babilônia, que é o capítulo 18 do livro do Apocalipse. Ela é destruída pelos reis. Os reis são os iniciados, os reis são os que têm Keter sobre a cabeça, os que almejam a iluminação. Eles a destroem, eles comem a carne dela. E aí o que acontece depois disso? A Jerusalém celestial desce do céu, quer dizer, aparece Nossa Senhora e ela está pisando a serpente. Aqui eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui embaixo a serpente está nos pés dela. Bem aqui embaixo. E aí eu vou terminar, isso aqui obviamente é profundamente iniciático, obviamente que envolve os mistérios telêmicos, mas os coaduna e purifica através dos mistérios cristãos, que é o que a gente tem feito. Como eu disse, isso está vivo, está cheio de luz. Isso aqui é um mundo que estava contido dentro das mitzvot, que é a própria mitzvot, é a própria conexão. Veja o que Maria diz, eu vou terminar com a fala dela. Sou Maria, envolta em nuvens e coberta pelo firmamento, sou feita a rainha do céu.
Aí ela dá uma longa descrição, né, da relação dela com a prostituta Babilônia e ela diz para elas: podem passar filhas da compreensão é biná, envoltas em piedade, que é recede, fortes no julgamento, que é geburá, a harmonia, tiferet, isso aqui eu estou acrescentando, tá? Depois eu vou ler o que ela fala. A harmonia, tiferet, lhes pertence, e a vitória, que é netzar. Do esplendor, que é hod, vem tua confiança na fundação, yesod, quando deve o reino, malhut, se incendiar. Podem passar da compreensão, que é biná, para o entendimento, que é rokimá, do silêncio para a palavra que vem depois. Passem do útero da formação para aquele que será incipiente. Passem da água para o fogo, para o mais alto. Então ela diz assim: podem passar filhos da compreensão envoltas em piedade, fortes no julgamento. A harmonia lhes pertence e a vitória. Do esplendor vem tua confiança na fundação, quando deve o reino se incendiar. Podem passar da compreensão para o entendimento, do silêncio para a palavra que vem depois. Passem do útero da formação para aquele que será incipiente. Passem da água para o fogo, para o mais alto. Esta visão aqui, ela é a vitória em Biná. A visão de Nossa Senhora, que nasceu como uma mulher humana, nasceu em Malhut e foi elevada ao trono da Shekinah superior. A humana que foi elevada à divindade. Não é Jesus, o divino, que se encarna. É a humana que é totalmente divinizada. E não é só uma aparição de Nossa Senhora, que esta é uma aparição de Nossa Senhora das Graças. Qual a diferença? Nossa Senhora das Graças é uma das manifestações de Nossa Senhora que apareceu em 1830, que é a mediadora de todas as graças, ou seja, tudo aquilo que vem de Deus passando por ela para chegar em nós. Aí você pensa, cara, que, por exemplo, o Marcelo Mota, certamente o maior telemita brasileiro de todos os tempos, o cara que mais divulgou o Telema no Brasil, conta que num dos exercícios mágicos dele teve uma visão com Nossa Senhora e usou um exorcismo para destroçar aquela imagem. Pensa nos evangélicos, blasfemando, amaldiçoando, chamando Nossa Senhora Aparecida de apodrecida. Pensa do que você blasfema, pensa do que essa gente blasfema. Pensa do que tantos telemitas blasfemam quando olham para Maria e falam que a inviolada seja despedaçada sobre rodas. Ele blasfema da Babalon, que ele tanto ama. Da Babalon, que ele tanto reverencia. Gente, se eu for continuar falando aqui, destrinchando todos os elementos de Prometeia, nós vamos ficar aqui, teria que ser uma live gigante. Mas aqui está em matéria, digamos assim, aquilo que eu venho falando sobre Kabbalah Pop. Provavelmente vou iniciar um curso sobre Prometeia, porque eu vou fazer curso sobre Kabbalah Pop, mas assim que isso acontecer, eu aviso vocês, espero que vocês tenham gostado e encontro vocês em Keter. Namastê.